Glória seja para Jesus. Amém? Fiel Senhor, meu Deus, fiel a ti. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Mesmo eu não mereça, se assim fiel, Senhor, meu Deus. Escuta aí, ó. Pode, não, vai baixinho. Enquanto a irmã estava falando aqui, louvando, quer dizer, e eu conversando com o Espírito Santo, aqui ouvindo a voz dele, e ele falou algo assim para mim: não precisa tentar dar uma forcinha para Deus, não. Amém? Cada um tome seu assento agora, se organizar. Diga assim para seu irmão: não precisa tentar dar uma forcinha para Deus. Porque às vezes a gente, movido por circunstâncias, pedir silêncio, viu? Silêncio. Às vezes a gente, movido por circunstâncias, as crianças já estão entrando, a gente quer tentar fazer alguma coisa para ser beneficiado em algo. Quem está entendendo? Pedindo às vezes, indo atrás de alguém, indo atrás de um político, indo atrás de... Às vezes a gente tenta, é como se a gente estivesse tentando forçar as coisas a acontecer. Sabe o que é isso? Isso é falta de confiar em Deus. Quem está entendendo isso? Porque Deus, Ele está nos levando num lugar, Deus está nos colocando em um lugar de dependência dEle. Está entendendo? Você tem seu emprego, você tem seu trabalho, você vive, você tem seu comércio, eu não sei qual é o que você faz da vida. Mas tudo que você faz não precisa dar uma forcinha a Deus. Você precisa entrar num lugar de dependência de Deus. Diga assim: eu preciso entrar no lugar de dependência de Deus. Quando a minha alma quiser fazer alguma coisa, que isso está muito envolvido com a alma. Quando a minha alma quer fazer alguma coisa para dar uma forcinha, ou então você chega e vai contar para alguém: rapaz, lá em casa eu estou passando por uma dificuldade grande. Às vezes você está tentando dar uma forcinha para ver se você recebe algo. Irmão, eu estava ali, rapaz, meu Deus do céu, o Espírito Santo falando comigo. Ele disse assim: os espíritos, os anjos são espíritos. Eles têm uma dependência, os anjos, uma dependência. Se tiver mais, eu não sei. Eu estou falando que o Espírito falou para mim. Essa dependência que eles têm é somente a dependência de Deus e da presença constante de Deus. E Deus falando ali, eu sentado, ouvindo a irmã Lurdinha, ouvindo a Deus. Deus falou assim para mim: nós também somos espírito. Amém? Nós também no espírito temos uma dependência, que é uma dependência de Deus. Se eu não estiver ouvindo a palavra de Deus, se eu não estiver adorando a Deus, irmão, eu nunca vou ficar feliz, você nunca vai ficar feliz. Nós temos essa dependência de Deus no espírito. Agora olhe para sua irmã e diga assim: Deus fez uma matéria para você, um corpo físico.
E esse corpo você tem muitas necessidades. Diga, no espírito não. Você tem uma necessidade, que é a necessidade de Deus. Diga, mas no seu corpo tem muitas necessidades. E Deus, ele é tão sábio que ele sabe que seu corpo precisa das necessidades. Diga assim, precisa de comida, precisa de dinheiro, precisa de muita coisa, saúde, cura. São as necessidades. Agora olha para seu irmão novamente, diga assim, Deus proveu tudo no seu espírito. A necessidade de Deus. Diga, e a sua necessidade da sua matéria, Deus está tomando conta de tudo, de tudo, de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe de cada necessidade nossa. De tudo, de tudo, de tudo. Diga, eu estou ligado com Deus no espírito. Eu preciso de Deus. Meu espírito, diga, meu espírito precisa de Deus. Diga, meu corpo, todo mundo, irmão, meu Deus do céu. Diga, meu espírito precisa de Deus. Cadê o povo aí atrás? Diga, meu espírito precisa de Deus. Eu quero Deus, eu preciso da palavra dEle. Eu preciso dEle. Diga, meu corpo tem necessidades. Diga, meu corpo tem necessidade. Diga, Deus sabe de todas elas. E se eu aprender a depender dEle e ficar ligado com Ele, Ele vai suprir todas as necessidades. Porque é uma confiança plena. E Deus está dizendo isso para nós. Depender dEle, irmão. Não deixe sua alma falar não, irmão. Confie nele. Confie nele. Não tem um mar. Imagine você no mar, em cima lá num canto lá, andando no mar. Jesus não andou no mar, não foi? Agora feche seus olhos, Imagina aquele oceano gigantesco, e você lá em cima daquele andando. Amém? Você andando lá. Imagina. Irmão, você é como uma agulhinha, como, sei lá, uma coisa tão pequenininha. Agora imagine você, irmão, em cima da mão de Deus, irmão. Diz assim para teu irmão, Deus te conhece, rapaz. Deus conhece você, Ele sabe das suas necessidades. É você que é inquieto demais, é você que é nervoso, é você que não está entendendo essa dependência dEle. Não faça nada, deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. Não faça nada, não preciso fazer nada, Ele vai fazer. Eu aprendi, irmão, eu estou andando em descanso em Deus. Eu aprendi que Deus é que Ele cuida de mim, irmão. Eu não vou me preocupar, não. Se Ele mandar eu ofertar, eu oferto. Se Ele mandar eu dar, eu dou. Porque é Ele que me provê. Eu não vou ficar fazendo conta. Meu Deus, esse mês vai dar isso. Não. Ele sabe que eu preciso. Ele sabe que você precisa. Ele sabe. Está entendendo? Quem está entendendo isso aqui? E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel a mim. Não é bom? Não é maravilhoso? Chegue para cá, pastor Samuel. Vem aqui, Diego, orar, por favor. Pastor Diego. Evangelista Samuel Alves. Glória. Ele vai ministrar para abençoar a igreja, tá bom? Deus usa ele em cura, usa ele em libertação. Receba de tudo que Deus quer te dar hoje, receba aí, viu? Amém? Você quer que o fundo musical fique ou pare aqui? O que é que você quer? Bem baixinho, mas eles ficam. Feche os olhos, amém? Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, ó Deus. Obrigado pela nossa família, obrigado por nossa saúde.
Obrigado pela provisão, Senhor Deus, em todas as áreas da nossa vida. Já está tudo em ordem, ó Deus, está caminhando bem. Mas, como diz a tua palavra, Senhor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca, ó Deus. Meu Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha falar com cada um, Senhor, nessa noite, em o nome do Senhor Jesus, porque aqui, Senhor, é um lugar de descanso. Aqui, Senhor, é um lugar onde nós vemos aprender, Senhor, mais de Ti, Senhor, porque o mundo está perdido, ó Deus. Mas aqui tem solução, ó Deus. Aqui tem resultado. Aqui tem resposta da Tua palavra, ó Deus. E é nessa noite, ó Deus, que eu te agradeço, ó Deus. E oro em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe o pastor Samuel nessa noite. Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Fico feliz, irmão, estar aqui mais uma vez. Graças a Deus. Agradeço ao convite do pastor Roberto. Creio no Senhor que é um prazer estar aqui. E dizer que vocês estão de parabéns. Deus sabe que eu estou sendo sincero ao dizer que admiro muito o pastor Roberto. Vocês têm um grande pregador e um grande mestre da palavra. Então, de parabéns, né? Eu digo mais uma vez com sinceridade, para encontrar outro igual o pastor Roberto, vai ter que caçar muitos quilômetros de distância daqui. É um homem de Deus. Amém? Eu espero que vocês o amem e o honrem. Vocês estão de parabéns. É um homem de Deus. Ouvi-lo sempre é bom. Sempre uma palavra ungida. Eu nunca vi o pastor Roberto, que eu me lembre, pregando, estar debaixo da unção. Eu não me lembro de uma única mensagem que ele pregou que eu dissesse assim, essa não prestou. Sempre, apesar de também ser um homem que estuda bastante a palavra, eu confesso que não é a todos os homens que eu escuto, dos quais eu consigo tirar alguma coisa. Mas do pastor Roberto, eu sempre aproveitei alguma coisa em suas mensagens. Às vezes, glória a Deus. Às vezes pregava na mesma linha de fé que eu, pois estudamos os mesmos assuntos, e parecia ser a mesma coisa, mas era diferente. Sempre tem uma revelação nova, alguma coisa nova a acrescentar, e eu sempre aprendi, sempre gostei de ouvi-lo, e ainda gosto. Confesso que fui edificado aqui enquanto ele pregava. Sabe por quê, irmão? Não somente ele tem um conhecimento correto da palavra, mas o Espírito Santo está sobre ele. E isso é o que mais importa. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, tendo agradecido, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. Livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 2. O pastor Roberto disse que estão numa campanha, né, de quebra de maldição. Esse é o tema. É o 5º dia, não é isso? Eu não sei o que foi pregado nos outros dias aqui, dias anteriores, mas sei que o Espírito Santo sabe e certamente nos guiará a trazer a palavra correta. Provérbios capítulo 26, versículo 2. Irmãos, antes de trazer essa palavra, quero dizer aos irmãos que eu sou ciente do fato do que está escrito em Gálatas capítulo 3, 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Estou ciente que legalmente todo crente está livre da maldição da lei, da maldição da enfermidade, da maldição da miséria e de qualquer outra maldição. Legalmente, isso é o seu direito de redenção. Mas o foco dessa mensagem é que, apesar de estarmos livres e libertos, nem todos os crentes estão agindo à altura disso. Nem todos estão desfrutando dessa liberdade. Estão libertos da enfermidade, mas ainda estão com a enfermidade. Estão libertos da maldição, mas ainda estão com a maldição. A maldição não deveria estar lá, mas ela está lá. Você está legalmente livre, o preço foi pago, você tem direito ao livramento, mas a maldição está lá. E é hora já de nós começar a tomar posse
Eu creio que o pastor Roberto tem ensinado sobre isso. Mas vamos dar mais uma força em nome de Jesus. Provérbios capítulo 26, versículo 2 diz assim: como o pássaro a vaguear e como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Existe a maldição. Como um pássaro vagueando por aí. E não vai pousar à toa. A maldição sem causa não virá. Então quero falar sobre esse assunto. Antes de falar sobre a quebra da maldição. Quer dizer, o que é maldição? Maldição simplesmente quer dizer maldizer ou amaldiçoar. A maldição pode ser de Deus. A maldição pode ser de pai para os filhos. De um líder para seu liderado. De uma autoridade para aquele que está debaixo da autoridade. Como exemplo de maldição, Deus, vemos as pragas que Deus lançou sobre o Egito. Não vou dizer que Deus colocou enfermidade nos egípcios, embora as tenha permitido. Mas deixo claro que Deus mandou uma chuva de fogo. Deixo claro que Deus mandou as rãs vir sobre o Egito. Deixo claro que Deus transformou a água do rio em sangue, visto que os magos não puderam fazê-lo. Deus trouxe aquelas pragas ou maldições sobre os egípcios por causa dos seus pecados de oprimir o seu povo e não querer libertá-los. Deus também mandará muitas maldições e pragas no Apocalipse sobre o trono da besta, na grande tribulação, sobre as pessoas que receberam o sinal da besta. Deus também amaldiçoa. Certa vez Deus amaldiçoou a família de Eli e disse que nunca mais o sacerdote Eli e seus filhos entrariam a idade adulta. Todos morreriam ainda na juventude. E assim aconteceu. Deus abençoa, mas é o Deus que também pode amaldiçoar. E se Ele amaldiçoar, a única forma de escaparmos disso é o arrependimento sincero na presença do Senhor. Muitos homens durante o Velho Testamento, o próprio Israel foi amaldiçoado por Deus algumas vezes por ter quebrado a lei de Deus. Deus amaldiçoou o povo com um cativeiro. Diz que seriam levados cativos e torturados, iriam para a Babilônia, e assim foram. Mas Deus também é o abençoador, louvado seja o seu nome. Agora eu quero falar, servos de Deus podem amaldiçoar? Eles têm autoridade para isso, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. No Velho Testamento, um exemplo de um servo de Deus que lançou uma maldição foi Eliseu. Já velho subia subindo uma ladeira e vários jovens, a Bíblia não diz a quantidade total dos jovens, zombavam dele e diziam: sobe, careca, sobe. Aparentemente Eliseu estava com dificuldade de subir a ladeira pela idade, e ele zombava e dizia: sobe, careca, sobe. Eliseu, olhando para trás, os amaldiçoou. Imediatamente 2 ursas saíram do mato e matou 40 desses jovens. Imediatamente foram mortos. Elias lançou maldição invocando o fogo do céu sobre os 50 homens, seu capitão, e matou. Fez isso uma segunda vez. Na terceira vez o capitão se humilhou e foi poupado. No Novo Testamento temos o apóstolo Pedro. Quando ali Ananias e Safira vieram com aquela mentira, ele decretou ali a morte de Ananias, ele morreu. Depois disse para Safira: eis aí a porta, os pés do que levaram o teu marido, e também levaram a ti. Isso é uma maldição. E ela caiu morta imediatamente. Paulo estava pregando o evangelho, um homem chamado Elimas, o encantador, atrapalhava a pregação. Paulo, já irritado e cheio do Espírito Santo, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás sem ver a luz por algum tempo. E na mesma hora ele ficou cego e procurava quem o guiasse pela mão. Não mexa com o homem de Deus. Se ele estiver no seu direito, e se ele der a palavra, você vai padecer. E somente quando se arrepender e vier pedir perdão ao seu pastor, ao homem de Deus que está na liderança, é que você será curado ou abençoado novamente. Não brinque com isso. Muitas pessoas foram amaldiçoadas e sofreram por se levantar contra Moisés, servo do Senhor. Aqui e ali alguém se levantava contra a autoridade de Moisés e sofria. Até uma vez Moisés disse que a terra abriria a boca e os engoliria, e assim aconteceu. Não zombem dos servos de Deus. Não fale mal do seu pastor. Não traia ele pelas costas. Não amaldiçoe. Porque se ele te amaldiçoar, isso vai pegar. Desde que ele esteja debaixo da autoridade da palavra de Deus.
Maldição dos pais. Paulo disse assim em Romanos capítulo 12, versículo 14: abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai. Por que você acha que Paulo diz para abençoar e não amaldiçoar? Será que isso quer dizer porque a maldição não pega? Teria necessidade dele advertir para que os cristãos não amaldiçoassem se a maldição não pegasse? Não haveria necessidade. Paulo sabia do perigo. Paulo sabia que a maldição pegaria, por isso aconselhou: não amaldiçoe, abençoe e não amaldiçoe. Muitos pais estão amaldiçoando seus filhos. Amaldiçoar é falar mal, dizer mal, alguma coisa. Não é a mesma coisa que falar mal da vida das pessoas, mas é dizer uma pronúncia ruim. É como dizer, por exemplo, se eu digo para esse irmão: irmão, você não vai conseguir nada na vida. Isso é uma maldição. Meu filho, você vai ser um bandido. Isso é uma maldição. Essa minha filha não vai dar para nada que preste. Isso é uma maldição. E pais amaldiçoam seus filhos o tempo todo, depois se reclamam porque os seus filhos não são bons filhos. Vocês os mataram na cuia, para assim dizer. Eu fui uma das pessoas, eu não quero falar mal da minha mãe, mas eu não poderia contar as vezes que minha mãe amaldiçoava dia após dia a mim e meus irmãos. Dizia que minhas irmãs não iam prestar para nada. E de fato a maioria delas foram para a vida. Diziam que eu seria um bandido e eu estava me tornando bandido. Diziam que eu não prestava e eu estava me tornando o pior rapaz da minha cidade. Quando eu aceitei a Jesus, eu falei para o pastor: pastor, eu sou crente, eu aceitei Jesus, mas uma força me puxa para fazer o mal. Eu não consigo, eu sou atraído para fazer certas coisas. Meu filho, sua mãe lhe amaldiçoava? Ele era um homem de Deus, tinha sabedoria para isso. Sim, ela dizia assim, assim, assim. Exatamente o que ela me dizia: meu filho, ore, quebre essa maldição, você está amaldiçoado. Quebre essa força que sua mãe lançou contra você. Eu sei que uma mãe boa não vai fazer isso de propósito. Ela não sabe as consequências do que está dizendo. Mas cada vez que você vai dizer para o seu filho: você não vai conseguir, você não vai ser uma pessoa que preste, você não vai subir na vida, meu filho, você nunca vai ter nada, você não vai prestar para nada. Você está desgraçando a vida do seu filho para sempre, até que Jesus o liberte. Oh, aleluia. Mas eu dou graças a Deus que Jesus me libertou das maldições de minha mãe. Oh, louvado seja o seu nome, somente Ele. Então cuidado com o que você diz com seus filhos. Você, marido, cuidado com o que você diz com sua esposa. Você é o cabeça da casa. Não fique brigando toda hora dizendo coisas com ela. Depois você vai se reclamar porque minha esposa não é boa. Você está desgraçando a vida dela. Essa mulher não presta para nada, essa mulher não para de falar. Ou mulher que só vive reclamando, essa mulher só vive atanazando. Continua dizendo, se tu quiser, que ela continue te atanazando. É isso que você quer? É não? Então muda o seu jeito de falar. Comece a falar palavras positivas. Comece a confessar coisas positivas. Diga que sua esposa é amada e querida, que você a ama, que Jesus está na vida dela. Abençoe o seu cônjuge. Abençoe os seus filhos. Torne a vida deles melhor. Não piore a situação. Se a situação já não está boa, seu filho talvez teve a má sorte, vamos dizer assim, embora eu não creia em sorte, de nascer numa família pobre, numa família de pessoas que não são tão estudadas, já vive sofrendo, já basta, não precisa continuar amaldiçoando a vida dele. Lá para Bassurianda Kamanda Basher Neiba Shamalamacandra Balabanai Oh Michamai Kandra Bassuri. Eu sou um pai, Deus é minha testemunha. Eu me recuso a dizer qualquer coisa negativa com minhas filhas. Eu tenho 3. Esses dias a minha filha deixou cair uma coisa. Eu digo: mas também tu é descuidada. Na mesma hora meu coração doeu. Eu voltei: meu amor, me perdoe por papai ter dito isso. Você não é descuidada. Você é uma filha diligente. Eu amo você. Eu não vou tornar minha filha uma descuidada com minhas palavras. Eu vou ajudá-la a ser diligente. Não amaldiçoe seus filhos. Tem pai que diz: esse menino é traquino. Ô menino levado. Levado por quem? Cuidado com o que você diz. Percebi também, irmão, vou dar um conselho a vocês: nunca chame os seus filhos de moleque. Tá ok? Moleque, a palavra moleque quer dizer menino consagrado a Moloque. Era um deus no templo de Israel, o deus do sacrifício infantil. Um Deus com as mãos, um suposto Deus, uma estátua, que eles colocavam fogo e ofereciam a criança, colocavam nas mãos, pegando fogo vermelha, aquele estátua de metal, e o menino era queimado. Então moleque quer dizer consagrado a Moloque. É isso que você quer que seu filho seja? Consagrado a um falso Deus, a um demônio?
nunca chame seus filhos de moleque. Nunca mais. Às vezes eu chamava brincando, molequinho, molequinho. Depois que eu vi isso, eu digo, nunca mais. Outro dia eu estava falando a respeito de um menino de outra pessoa. E eu disse, moleque, a minha própria feliz, papai, o senhor está dizendo isso? O que foi que eu falei, minha filha? Eu nem percebi. O senhor chamou o filho do homem de moleques. Diga, realmente o menino é, mas eu retiro o que eu disse, ele não é um moleque. Irmãos, cuidado com o que você diz, para não amaldiçoar seu filho, ou sua esposa, ou seu esposo. Muito cuidado para não estar lançando maldição sobre as pessoas. Maldição pega. Então eu quero falar sobre, vocês sabem que na Bíblia, no Velho Testamento, se um filho amaldiçoasse o pai, sabe o que acontecia com eles? Qual era a lei de Moisés, na lei que Deus deu a Moisés? Para o filho que amaldiçoasse o pai, era assim: o filho que amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. É tão sério, que se um filho ousasse amaldiçoar o pai ou a mãe, era morto na hora. Veja como isso é sério. Custava a vida do filho que amaldiçoasse o seu pai ou a sua mãe. Agora eu quero falar um pouco sobre maldições adquiridas. Pessoas que às vezes não foi amaldiçoada por pai ou por mãe, mas procurou a maldição. A maioria das pessoas pelas quais eu tenho orado que manifesta demônio, estão assim, porque algum dia foram visitar um centro de macumba. A maioria foram a um centro de macumba, participar de alguma reunião espiritual desse tipo, e estão sofrendo até hoje. A maioria. Quando eu pergunto a alguém, já visitou um centro espírita, que diz sim, quase sempre, acho que é 90 e tantos % das vezes, essa pessoa fica manifestada. Ela adquiriu a maldição. Ela nem tinha talvez, mas foi atrás, às vezes sem saber exatamente as consequências do seu ato, e adquiriu uma maldição para a sua vida. Um demônio a acompanhou a partir daquilo. Pessoas adquirem maldições de muitas formas. Essa não é a única forma. Uma vida de pecado, depravação, trará uma maldição sobre a vida de uma pessoa. Ela está chamando a maldição. A Bíblia diz mais ou menos assim: como não amou a bênção, não a terá, mas a maldição que tanto amou virá sobre ele. Cuidado para não amar a maldição. Algumas pessoas amam a maldição, gostam de falar mal da vida dos outros. A língua afiada está chamando maldição. Vai vir uma maldição sobre a vida do maledicente que gosta de falar da vida dos outros. Vence esse hábito terrível para que tu não sofra uma maldição. Israel não entrou na terra prometida porque só vivia se reclamando da vida. Cuidado com a murmuração também. Maldições hereditárias. Quero falar sobre isso um pouco. Maldição hereditária. O que é isso, pastor? É uma maldição que passa de uma pessoa para outra. Vamos dar um exemplo. Nós estamos sofrendo aqui agora, principalmente pelo pecado de quem? De Adão, né? Herdamos a maldição dele. Embora Cristo tenha nos redimido, eu ainda tenho que trabalhar no sol quente para burro. Entendeu? Enquanto Adão estava só no jardim, dando uma olhadinha nas flores. Veja o que ele trouxe para nós. O pecado de Adão acarretou consequências a toda a humanidade. As pessoas herdaram a maldição, herdaram a culpa do pecado de Adão. Mas quero dizer, algumas pessoas, eu vou dar um exemplo para você. Eu estava lá em Brejinho, uma mulher ficou manifestada com o demônio. E quando eu fui ver, era 1000 demônios naquela mulher, segundo o testemunho dos próprios espíritos que estavam ali, quando apertados em nome de Jesus. 1000 demônios. Como vocês entraram nessa mulher? Porque aparentemente essa mulher não tem histórico para adquirir tantos espíritos. O demônio disse: nós habitávamos na avó dela, que era macumbeira, e a avó sempre levava ela quando era criança para o centro, para fazer companhia. Agora que a avó morreu, ela herdou todos nós viemos para ela. Que herança, hein? Maldições hereditárias que passam de família para família. Eu vou dar o exemplo de algumas. Demência. Tem famílias que sempre tem um demente na família. Sempre tem um em cada geração. Outra maldição, câncer. Tem famílias que são afetadas pelo câncer. O câncer sempre mata aquela família, um após um.
família após família. Enquanto outras famílias, ninguém nunca pega câncer, mesmo não sendo cristão. Outro, depressão. Algumas famílias são perseguidas pela depressão, geração após geração, sempre tem pessoas na família com depressão. Outro, suicídios. Vou dar um exemplo da minha família. Eu tenho um ou foi 2 tias que se suicidaram tomando veneno. A minha mãe tentou suicídio, se eu não me engano, 2 vezes. Minha irmã Valnísia tentou suicídio 2 vezes. Eu queria me suicidar antes de conhecer a verdade, só pensava nisso. Depressão, querendo me suicidar. Um sobrinho meu, não há muito tempo atrás, tomou aquele chumbinho e morreu, suicidou-se. Um espírito suicida que vem na minha família há muitos anos perseguindo meus ancestrais e tem chegado até a minha geração. E se não fosse o conhecimento da verdade da palavra de Deus, possivelmente eu já teria me suicidado também, porque esse pensamento de me matar e acabar com a minha vida, e supostamente acabar com o meu sofrimento, vem aquela ideia, te mata e acaba com isso, o tempo todo. Qualquer coisinha, não vale a pena viver. Te mata e acaba com isso. Eu pensava, vou me matar e acabo com isso. Não vale a pena, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Esse espírito maligno que já tinha levado parente da minha família, tentou levar outro, estava tentando também me levar. E vou dizer alguma coisa, na minha família ele não vai entrar em nome de Jesus, mas meus parentes que ainda não são cristãos, podem ainda ser afetados por eles, então eu tenho que interceder pela vida deles. Mas essa coisa está lá. E se eu pudesse expulsar da vida deles, eu expulsaria. Mas eles têm sua própria vontade e têm seu próprio livre-arbítrio e têm que decidir por eles mesmos se querem ficar livre dessa coisa ou não. Mas na minha casa, na minha esposa e nos meus filhos, ele não vai entrar. Aleluia! Você tem autoridade sobre o seu lar e você decide o que entra e o que não entra na sua casa. Oh, glórias a ti. Daiga seminaye. Jamaicandra balabasébio. Leites mai banderi. Aleluia. Problemas de coração. Existe, irmão, problema de coração não é contagioso, não é igual a AIDS não, viu? Quem era pra ter era só aquela pessoa, mas infelizmente, nas famílias que tem problema de coração, sempre tem alguém com problema de coração. Passa de avô, para pai, para filho, para neto. É uma perseguição espiritual. Uma maldição, um demônio que anda passando de geração a geração, causando essa maldição dos problemas cardíacos. Maus hábitos passam, vícios. As famílias, podemos até classificar as famílias dos bêbados, porque naquelas famílias sempre há bêbados. Tem famílias por aí mesmo não sendo cristãos, as pessoas nunca bebem. E isso, gerações após gerações, ninguém é inclinado ao álcool. Mas outras famílias são presas. Desde muito, se você pudesse voltar ao cronômetro, há milhares talvez de anos atrás, essas famílias já eram bêbadas. E esse espírito que não morre vai passando de geração a geração, possuindo geração, e ficarão aí se não forem impedidos até o fim do mundo nessa família. Mas alguém tem que se levantar para dar um basta. Será que essa pessoa é você que vai se levantar? E vai dar um chega nessa hereditariedade? Pessoas, os valentões. Já ouviu falar na família dos valentões? Eu não vou citar nomes, mas a família dos valentões. Aquela família são os brabões. Eu conheci alguns. Todo mundo é brabo, até as mulheres. Até as mulheres matam. Eu tive uma avó, foi bisavó, minha mãe conta, que matou um negão de foice, estourou a cabeça dele. Aí minha mãe é braba que só veio de capuchu. Eu tenho um irmão que matou tanta gente que perdeu a conta. Eu não matava ninguém, mas era brabo. Pois é, irmão. Eu acredito que esse demônio estava bem colado em mim, pela minha brabeza toda. Mas depois que ele saiu, entrou um manso e humilde de coração, aleluia, para controlar a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Miséria. Algumas famílias têm sido amaldiçoadas pelo espírito de miséria. Não eu estou dizendo que Deus está amaldiçoando as pessoas nesse caso. Eu estou falando de espíritos que entraram na família e perseguem gerações.
pessoas que estão sempre na miséria, famílias, geração após geração, que nunca conseguem nada dá certo, estão sempre tentando se levantar e nunca se levantam. Porque é um espírito de miséria perseguindo aquela família, geração após geração. Eu estou falando isso para conscientizar, para você se analisar, se você entendeu que de alguma forma você está em uma dessas famílias, e que se esse espírito chegou até você, para que você exerça a sua autoridade e faça ele parar. Nervosismo, a família dos nervosos, a família dos maldicenses, os que não casam ou não vivem. Sei de família ali em Brejinho, pastor, tem uma família que é a geração após geração, a mulher é tudo solteira, nenhumazinha casa. E tem outros que embora casa, a família toda nunca dá certo, alguém sempre toma, e elas terminam solteiras. Algumas famílias de homens também eu conheço uma família mesmo, uma família, 2 homens só na família, entendeu? Ficaram, um morreu outros dias já velho, com quase 70 anos, e outro ainda é um rapaz velho. Os únicos 2 filhos da família, nenhum casou, entendeu? E não são feios não, é porque o negócio não vai, alguma coisa não deixa, trava, entendeu? O demônio ancestral daquela família decidiu que ninguém vai casar e passou a ordem por debaixo. Olha, não deixa ninguém casar. E aqueles espíritos menores que ficam trabalhando naquela família para não deixar ninguém casar. Eu vou dizer, se você acha que esse espírito está tentando, irmão, impedir um bom casamento para você, irmão, repreenda esse negócio em nome de Jesus, irmão. Derruba esse demônio por terra, irmão. Quem não casa é ele, irmão. Irmão. Levanta-se contra ele e casa em nome do Senhor Jesus. Oh, Anária sobre mim, Galabalai. Quero dar um exemplo na Bíblia de maldição hereditária. Nesse caso, Deus permitiu essa maldição porque o homem mereceu. Quando Naamã foi curado daquela lepra, vocês lembram dessa história? E Geazi foi atrás de adquirir prata e ouro, mentindo. Quando voltou para Eliseu disse: onde fosse Geazi? Teu servo não foi a nenhuma parte nem outra. Era ocasião, Eliseu falou, por acaso isso era ocasião para tu ir pegar dele prata e ouro e vestes? Eis que a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Mas a lepra de Naamã o rio já tinha levado. Foi-se embora no Rio Jordão, e como é que ele ia voltar, pegar em Geazi a descendência dele para sempre? Porque era um espírito de lepra. Já tinha ido embora, mas depois disso ele voltou. Pegou Geazi e a sua descendência para sempre. Espíritos hereditários. Mas eu digo, irmão, você em Cristo está livre deles. Você tem autoridade sobre eles. Você não tem que se submeter ao espírito de miséria, nem o espírito opressor de depressão, ou suicídio, ou vício, ou qualquer outro. Você foi colocado como Senhor e cabeça, e o diabo é a cauda. Leite amanará sobre mim. Você que está em cima, ele é quem está embaixo. Deus diz: tu serás sempre cabeça e não cauda, estarás sempre em cima e não debaixo. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Conheça seus direitos legais em Cristo, sua autoridade, e haja altura. A enfermidade é uma maldição, irmão. Ela foi trazida para o mundo por Satanás. Não aceite essa maldição no seu corpo e na sua vida. A palavra diz: nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não deixe a praga entrar na sua tenda, na sua casa, nem nos seus filhos. Não aceite que Satanás coloque doença nos seus filhos amados. Se levante e tome uma posição por amor a eles. Deus sabe. Eu acredito que nenhuma outra coisa no mundo me deixa mais irritado contra Satanás do que quando ele ousa entrar na minha casa e tentar colocar doença nas minhas filhas. Eu viro uma arara. Eu não sei se eu fico vermelho, que cor eu fico, mas uma coisa:
ele não tem o direito de entrar na minha casa. Ele não tem o direito de colocar a enfermidade no meu corpo, nem no seu. Ele não tem o direito de tocar nos meus filhos, não na minha esposa, se tão somente ela crê comigo. Ele não tem o direito de reinar no meu lar. Quem reina no meu lar é Cristo. Deixa ele reinar na tua casa. Eu recebi um novo Senhor. O meu Senhor era Satanás. Nós estávamos no mundo, e o mundo está no diabo. Mas agora nós aceitamos o novo Senhor. Ele é o nosso cabeça, a nossa autoridade. Fomos transportados do reino das trevas, da autoridade das trevas. Fomos transportados e transladados para o reino de Cristo, para o reino da luz, o reino da justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Oh, naie sobre mim, bilibalabalai. Antes eu tinha medo do diabo. Agora eu sei que ele tem medo de mim. Antes os demônios me assustavam. Agora eu sei que eles andam correndo com medo. Sabe por quê? Porque eu não estou mais só. Cristo está comigo e Ele está com você também. Não permita, irmão, que nenhuma maldição esteja na vida de vocês. Mas é uma coisa, o pecado é uma maldição. Paulo diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O pecado não tem o direito de controlar vocês. Foram redimidos do poder do pecado. Nasceram de novo, são uma nova criatura. Não tem que obedecer ao pecado. Não tem que se submeter a ele. Vocês não têm que deixar que reine no corpo mortal de vocês, obrigando vocês a pecar. Quando a tentação do pecado vier, resiste, repreenda e diga, não me submeterei mais ao pecado, porque eu estou livre em Cristo do poder do pecado. Ele nos libertou da lei do pecado e da morte, do domínio do pecado, da morte espiritual. Eu estou livre, você está livre do domínio do pecado. Submete-se ao pecado quem quer, porque está livre. Paulo diz, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Doenças são maldições. Pecado é uma maldição. A pobreza é uma maldição. Não aceite isso. Lute contra essas maldições. E se percebe que em sua família alguma maldição entrou, lute contra isso. Põe um fim nisso em nome de Jesus. Eu vou dizer para vocês uma coisa que aconteceu. A minha esposa não gosta que eu conte, mas serve de exemplo. A minha mãe é muito brava. E minha filha, a segunda, parece muito com minha mãe. Cabelo, jeito. Ela herdou algumas características físicas de minha mãe. Mas aparentemente Satanás queria se aproveitar disso para fazer minha filha herdar também algumas características espirituais. De repente, mais ou menos 3 anos de idade, a menina mudou. Começou de uma hora para outra a ficar agressiva, responder à mãe sem mais nem menos, morder a irmãzinha maior, beliscar, um comportamento inadequado. Aí eu comecei, não durou muito, acho que durou talvez uns 5 dias, eu comecei a estranhar. E a minha esposa começou a reclamar do comportamento da minha filha. De repente eu parei assim e disse, amor, essa menina está com um demônio. Disse, não, amor, diz isso não, é meu bebê. É o meu bebê. Diga assim, é o nosso bebê e nós amamos, mas o diabo não quer saber disso. Ela está com o espírito maligno. Tá não, amor. Tá assim, e eu vou orar por ela. Chamei ela com muito carinho, coloquei ela no colo, expliquei que ia orar por ela, não estava brigando com ela, não era com ela que eu ia falar qualquer coisa, mas apenas ia orar por ela e repreender do mal. As crianças aprenderam a chamar, vendo expulsar o demônio, uso do mal. Papai está expulsando os do mal. Vou repreender do mal aqui, tá bom, meu filho? Mais ou menos assim. Então eu peguei ela no meu colo e olhando para ela com carinho, mas ao mesmo tempo com relação, falando com autoridade ao espírito de violência, espírito de agressão física e rebeldia. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai da minha filha. Quando eu falei assim, ela regalou muitos olhos, respirou fundo e assoprou. Geralmente alguns espíritos saem assim. Foi uma santa oração realmente. Minha filha mudou e até hoje está mudada. Não mordeu mais, não beliscou mais e parou de responder à mamãe. Mas eu percebi uma hereditariedade, um espírito querendo vir lá de cima dos mais velhos.
no caso, creio, da minha mãe, para querer sair, eu digo: aqui não, na minha casa não. Não aceite. Se você percebe que o seu filho está assumindo comportamentos de parentes seus, comportamentos indevidos, seja de agressão, de prostituição, de bebida, homossexualismo ou outros, luta contra esse mal que está entrando na tua casa e põe ele para correr em nome do Senhor Jesus. É hora de quebrar as maldições. É hora de usar a autoridade que temos. Estamos livres, o preço foi pago, a redenção é nossa. Mas não somente Deus prometeu abençoar a mim, Ele disse: eu abençoarei o fruto do teu ventre. Meus filhos também são abençoados por Deus. Seus filhos são abençoados por Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, irmãos, para fazermos. Só quero dizer uma coisa: após essa oração, lembre-se de fechar as brechas. Feche as portas, irmãos. O que é isso, pastor? Feche as portas. A Bíblia diz que a maldição sem causa não virá. Tem pessoas que estão comportando-se indevidamente uma vida de pecado e quer que o pastor resolva o problema dela. O pastor vai e ora e não acontece o que essa pessoa desejava. Essa pessoa diz: o pastor não tem uma oração muito forte, eu vou caçar outro pastor com uma oração mais forte. E procura outro e o pastor ora e pode até expulsar demônio, mas os demônios voltam e aquela pessoa, em vez de melhorar, às vezes piora. E ela começa a culpar os homens de Deus que não tem uma oração muito forte. Meu irmão, enquanto a porta do pecado não for fechada, pode colocar o nome de Deus para orar, que o demônio vai voltar, porque ainda tem a porta aberta. Se você tem algum vício, se você tem algum pecado oculto, abandona isso em nome de Jesus e fecha essa porta por onde o demônio está entrando e acaba com o governo desse diabo na tua vida. Conheço pessoas que, apesar de serem cristãs, ainda estão dominadas pelo álcool, ainda estão dominadas pelo cigarro, ainda estão dominadas pela prostituição, pela mentira, pelo engano e outras coisas. Já é hora de pôr esse demônio para correr da tua vida. Já era tomar a tua liberdade em mãos e andar livremente, porque aquele que está em Cristo deve andar livre. Aleluia. Vamos orar, pastor? Posso fazer uma oração? Nós vamos orar comigo. Vamos fazer primeiramente uma oração de confissão, amém? Diga comigo assim: em nome de Jesus, eu não quero mais maldição em minha vida. Em Cristo eu estou livre. Não preciso mais levar isso. O preço foi pago da minha cura, da minha salvação, da minha libertação. Eu estou livre e demônio algum tem autoridade sobre mim. Demônio algum pode me governar se eu não quiser que ele governe. E eu não quero. Eu exijo no meu domínio. Eu sou o rei.